graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Vamos nos achegando ao tempo de estudo. Hoje nós vamos falar, o tema é despertamento espiritual. Vamos falar sobre acorda tu que dorme. Estamos vivendo em um tempo onde o sono, um sono que às vezes não entendemos, um cansaço, coisas que vêm mesmo para nos tirar, até mesmo para tirar a nossa paz. A graça e paz, José Antônio. Tamo junto, José Antônio. Deus te abençoe. A graça e a paz a todos e todas que estão se aproximando para mais um tempo de estudo, para que a gente possa aí crescer juntos e juntas, aprendendo um pouco mais sobre o nosso Deus, aprendendo um pouco mais sobre o que Ele tem. Luciana, graça e paz. Eliane, Deus abençoe. Sejam bem-vindas, bem-vindos, para que a gente possa ir juntos aprender mais, falar um pouquinho mais sobre despertamento espiritual. É um tema que nós precisamos falar, conversar, porque infelizmente hoje nós percebemos que o sono espiritual tem atacado a Igreja do Senhor. O sono espiritual tem atacado e ele pode atacar qualquer um de nós. Qualquer um de nós, dependendo a situação que nós estamos vivendo, ele pode atacar qualquer um de nós. Por isso nós precisamos estar atento. Graça e paz, boa noite, Valdeni. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos conduzindo. Graça e paz, Eliane. Deus abençoe. E nós vamos iniciar essa aula, esse tempo, um tempo onde vamos aprender aí juntos. E eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Romanos 13, do versículo 11, nós vamos ler até o 14. Graça e paz, Sidileila. Deus abençoe. Seja bem-vinda conosco. Fique à vontade aí no nosso meio, sabendo que o Espírito Santo de Deus alcança a todos e todas. Onde nós estivermos, o Espírito Santo de Deus está conosco, quer nos ensinar, quer nos orientar, porque Ele sabe, meu irmão e minha irmã, que não está fácil ser cristão, ser cristã no mundo que nós estamos vivendo hoje. A graça e paz também, Genesil. Deus abençoe. Bem-vinda, querida. Fique à vontade. Que o Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Amém. Eu creio que o Senhor Jesus continue aí nos fortalecendo, Ele continue sendo o Rei das nossas vidas. Graça e paz, Rosângela. Deus abençoe, amada. Kleber Oliveira, Deus abençoe, querido. Que o Senhor Jesus continue conosco, nos abençoando, continue conosco, nos orientando, nos ensinando e, se preciso, pegando até nas nossas mãos, viu? Porque tem hora que Ele precisa pegar e falar, vem. Tem hora que nós ficamos assim tão perdidos em alguns momentos na nossa vida, que o nosso paizão, o nosso Deus amor, Ele tem que pegar na nossa mão. E se for preciso, não tem problema não, deixa Ele pegar. A graça e a paz da Alvanil. Deus abençoe, amada, bem-vinda. Que o Espírito Santo te alcance nessa noite, que a bênção de Deus alcance também a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Então vamos lá? Despertamento espiritual. No livro de Romanos 13, do versículo 11 até o 14. A palavra nos ensina: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Olha o Senhor nos chamando para compreender o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, ou seja, quando no início a nossa salvação está muito mais próxima. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Sigamos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Ao contrário, aqui nós recebemos a orientação de Deus. Revistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. Não fiquemos premeditando como satisfazer o desejo da carne. Aqui, meu irmão e minha irmã, é uma preocupação, eu acredito, não só do apóstolo Paulo, também não é uma preocupação da pastora Indianara, mas é a preocupação de Deus com cada um de nós. O propósito de Deus é nos despertar, nos acordar, para que nós possamos trazer à memória tudo o que conhecemos sobre Deus e muitas vezes acabamos esquecendo. Nós conhecemos, eu acredito que você, desde quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, parecia que a salvação estava ali, que qualquer momento Jesus poderia voltar, e hoje parece que está tão longe. Mas aí a palavra vem hoje: desperta, desperta tu que dorme, porque a salvação pode estar mais perto do que nós, quando nós aceitamos Jesus, quando nós achávamos que ia ser. Sabe quando você está no primeiro amor, quando nós aceitamos Jesus, parece que Jesus vai chegar a qualquer momento, mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos nos despertar para as coisas que conhecemos e com o tempo acabamos esquecendo. Aqui, quando o apóstolo fala do sono, ele não está falando daquele sono quando a gente acorda pela manhã, aquele sono normal que nós dormimos e acordamos. O sono aqui que ele está falando, o argumento é a nossa salvação está mais perto do que quando em princípio cremos. Ele está dizendo que ele está trazendo esse sono no ponto de vista espiritual. Ele está falando de alguém que está desligado, alguém que perdeu a consciência de algo ou alguma coisa, alguém que não sente mais, não consegue sentir quando está fazendo alguma coisa errada. Ela está com um sono tão profundo, se falando espiritualmente, o sono da alma, o sono da mente, que ela não percebe quando ela está fazendo algo errado. Para ela é como se fosse alguma coisa normal. Então, essa pessoa está num sono espiritual muito grande. Ela não consegue lembrar, trazer à memória aquilo que ela aprendeu. Então, Paulo fala, vocês já aprenderam muitas coisas, né? Ele está trazendo para mim e para você, olha, nós já aprendemos muitas coisas sobre Deus. Então, nós precisamos nos despertar e trazer os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Por quê? O mundo jaz do maligno. Não é assim? O mundo jaz do maligno. Então, quando a palavra de Deus está falando para nós nos despertar, é para nós ficarmos atentos à salvação. Ele não está falando apenas, irmão e irmã, da cronologia. Não é só isso. Pois sabemos que quanto mais tempo passa, mais Cristo se aproxima de nós. Então, aqui Paulo não está falando da cronologia, ele está falando, olha, desperta. Porque o tempo, meu irmão e minha irmã, vai chegar. Uma hora vai chegar para mim e para você. E muitas vezes, irmãos, nós achamos,
Eu já falei isso aqui e vou falar isso de novo. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus vai voltar para você quando você está aqui, ou seja, eu estou aqui hoje, Jesus pode voltar. Mas hoje, irmã, eu fiz parte de um momento onde Jesus voltou para alguém, né? Eu fui hoje no enterro da dona Valcenir e Jesus voltou para ela. Jesus volta quando a gente morre. Jesus, ele não vai voltar só quando você está vivo ou viva. Hoje Jesus voltou para a dona Valcenir. E foi um tempo triste para a família, triste para todos nós, mas ao mesmo tempo, um tempo onde nós podemos celebrar por saber que a dona Valcenir já está nos braços do Pai. Então, meu irmão e minha irmã, quando Paulo diz, desperta tu que dorme, Jesus pode voltar para você hoje, como voltou para a dona Valcenir. Ele pode voltar para mim hoje, como ele voltou também para a dona Valcenir. E Paulo está dizendo, olha, desperta, sabe por quê? A igreja não pode colocar a perder tudo que ela já ganhou. Meu irmão e minha irmã, você não pode colocar a perder tudo que você já ganhou, tudo que você já conquistou, tudo que você já realizou por meio da sua fé em Cristo Jesus. Quantas coisas, meu irmão e minha irmã, você já não conquistou? Quantas coisas você já não fez por meio de Cristo Jesus? Quantos testemunhos você tem para contar? Eu e você, meu irmão e minha irmã, somos continuamente alertados a vigiarmos. Precisamos acordar. O Senhor está dizendo, acorda. O desafio desse estudo hoje é para que possamos ter uma conduta correta como homens e mulheres de Deus, como servos e servas do Senhor. Não podemos abortar a nossa jornada. Não podemos abortar a nossa caminhada por conta do pecado, meu irmão e minha irmã. Por conta do sono espiritual. Muitos já devem ter ouvido esse ditado, né? O que adianta, meu irmão e minha irmã, nadar e morrer na praia? O que adianta nadar e morrer na beira da praia ou na praia? Não adianta. Nós precisamos conservar a nossa salvação. Nós não podemos ficar aqui trabalhando para amanhã Jesus voltar para nós como voltou para a dona Valcenir hoje e a gente morrer na praia. Em 1 Timóteo 1,19, Paulo também orienta a igreja. Ele fala de pessoas que naufragaram na fé, ou seja, se perderam, afundaram. A palavra diz assim, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio, ou seja, rejeitou a fé e a boa consciência. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Timóteo 1, 19 e 20. Quem foi, meu irmão e minha irmã, Himeneu e Alexandre? O que eles fizeram? Eles faziam parte da comunidade de Éfeso. A palavra diz aqui, como eu acabei de ler, que eles passaram a blasfemar contra a doutrina de Cristo. Aqui, blasfemar é como se eles insultassem a verdade sagrada sobre Cristo. Eles iam contra, eles falavam coisas contrárias. Um exemplo, o pastor fala que Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar, e ele fala, não, Jesus já voltou, Jesus não vai voltar. Eles começaram a ir contra, né? Em 2 Timóteo 17 e 18, fala o que eles faziam. O ensino deles alastra-se como câncer, né? Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E assim, alguns se perverteram da fé. Então, irmão, o que está acontecendo aqui? O que acontece aqui nesse momento? Esses homens que faziam parte da igreja, eles estavam destruindo a fé de algumas pessoas, ensinando contra a verdade de Cristo. Eles foram seduzidos pela doutrina inspirada por Satanás. E eu vou explicar por quê. No meio da igreja de Éfeso. Existiam em Éfeso muita gente que
que dependia da economia da cidade, ou seja, trabalhavam fazendo na fabricação de artefatos religiosos. Então, o que acontece? Na cidade, como eu posso explicar? A economia ela era fortalecida. Ela era fortalecida por meio dessa fabricação de deuses, de imagens. Também nessa cidade, o templo da deusa Diana. Existia o templo da deusa Diana. Nesse templo eram feitos cultos. Também lá no templo da casa da Diana, dessa deusa Diana, era como se fosse um banco. Eles faziam um empréstimo, depósito. Então, meu irmão, era um lugar onde adoravam a todo tipo de Deus. Ela era a deusa, né, principal. Mas, naquela cidade, todo tipo de adoração a deuses era com muita força. Tinha muita força. Eu quero dizer para você, na cidade que você mora, quantos templos de adoração a outros deuses não tem? Na cidade que você mora, meu irmão e minha irmã, quantas festas que hoje, essas festas rave, essas festas aí que os jovens, muitas vezes da igreja, sai do louvor e acaba indo para uma festa como essa. Quantas atitudes nós temos visto dentro da igreja de pessoas que dormem, que acham que dá para mesclar a verdade de Deus com a verdade do mundo, que acha que dá, né? Então, em Éfeso, a gente percebe aqui que as pessoas que frequentavam a igreja também trabalhavam nesse sistema, estavam ali incluídos nesse sistema. E eu quero te perguntar, onde você trabalha? Como que funciona o lugar do seu trabalho, onde você já trabalhou? Porque nós, irmãos e irmãs, nós precisamos ser influenciadores da palavra de Deus. Nós não podemos nos deixar ser influenciados. Porque a palavra aqui diz que Emineu e Alexandre, eles foram influenciados. E aí essa influência eles levaram para dentro da igreja. E eles começaram a confundir a cabeça dos irmãos da igreja. E aí a palavra diz que Paulo entregou eles, falou, olha, não tem mais jeito. Os dois aí não tem mais jeito, né? Ou seja, já ensinei, já pregamos, já falamos tudo que tinha que falar, mas os dois continuam indo contra a verdade de Deus. Naquela época, irmão e irmã, a gente percebe que a secularização invadiu a igreja, né? E aí hoje nós vemos que nós estamos muito parecidos. Estamos muito parecidos. Ou seja, acaba que a igreja de Cristo, ela começa a transformar coisas do mundo e quer que essas coisas do mundo entrem dentro da igreja. Um exemplo muito simples que eu posso dar para você, um exemplo, né, conversando com um pastor, há um tempo atrás, o pastor estava muito chateado, muito triste. Ele foi num casamento, fazer um casamento, foi uma cerimônia linda, uma cerimônia maravilhosa, como nós cristãos, né, fazemos na igreja do Senhor. E depois daquela cerimônia eles foram para a festa, né, pro salão de festa. E para a surpresa dele, quando ele chegou nesse salão, os irmãos bebendo. Os irmãos bebendo, irmãos. As músicas, não eram aquelas músicas que nós cristãos, né? Eu acho que existe música, eu não sou totalmente contra você ouvir uma música secular, tem muita música boa. Mas, irmãos, música boa é uma coisa. Agora, as músicas que hoje nós temos ouvido aí é complicado. Nós não podemos deixar, nós que somos instrumentos de Deus, nós que somos referência de Deus, nós não podemos dormir um sono desse. Dormir um sono capaz de achar que é normal você ir numa festa e você ver o irmão que no domingo está lá pregando, está no altar, beber, ir para casa carregado, né? Como foi visto
Irmãos bebendo, jovens bebendo e pessoas indo para casa até carregada. Então, assim, irmãos, é muito complicado. Então, nós percebemos aqui que é bem assim. É bem assim que tem acontecido hoje. Então, a igreja precisa acordar. A igreja precisa despertar. Nós não podemos esquecer que temos um inimigo que tem como objetivo usar meios para nos tornar cegos e tolos eternamente. Porque o desejo dele é que eu e você nos torne cegos e tolos eternamente. Assim como fez com Emineu e Alexandre. A Bíblia identifica aquele que quer me tornar e tornar você como cego eternamente, tolo, bobão, como o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás. Apocalipse 12, do 9 ao 10. Então, meu irmão e minha irmã, e também no livro de João diz que ele é o príncipe das trevas. Ele é o Deus deste mundo. É por isso, meu irmão e minha irmã, que o apóstolo está nos ensinando. Acorda, tu que dorme. Paulo quer ensinar a igreja que existe uma forma correta de trilhar o caminho para a salvação. Não é de qualquer jeito. Não é dormindo espiritualmente. O sono da morte espiritual que pode levar o caminho que foi Emineu e Alexandre. A igreja de Cristo deve trilhar o caminho para a salvação dignamente e acordada, com a visão aberta. Vejam o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos pegue de surpresa. Porque todos vós sois filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormimos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui quando ele está falando, ele está querendo dizer, na questão, meu irmão e minha irmã, de vigiar. Vigiar. Ele está dizendo que nós não podemos nos comparar e nem querer fazer aquilo que o mundo tem feito. Que a organização mundo diz que está tudo bem, não tem problema, é só um pouquinho, não tem nada não, toma só um pouquinho que está tudo bem. Ele está falando da noite como estado espiritual, ele não está falando da noite na questão mesmo, né? E naquela época também, trabalhava muito essa questão da noite e do dia. Mas nós podemos pensar nessa questão aqui também como o estado espiritual, onde as trevas prevalecem. Ele está dizendo, é hora de despertar. Porque é possível, ao longo da caminhada, a igreja ser contaminada pelo sono espiritual. E eu quero dizer para você uma coisa, é muito difícil para um pastor, é muito difícil para um líder, trabalhar com pessoas que dormem espiritualmente. Porque elas não enxergam, elas não veem o que está acontecendo. E parece que nós somos religiosos, parece que nós somos... estamos cobrando demais, mas não é, meu irmão e minha irmã. A verdade de Cristo é uma só. Os princípios de Cristo é um só, não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E o diabo também continua sendo o mesmo. Ele cega a mente dos incrédulos. Daquelas pessoas que não têm muita fé, que não acreditam. Até pessoas que estão na igreja também. Que estão começando na caminhada. A palavra diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o diabo, 2 Coríntios 4,4, o diabo esconde a verdade. Ele faz com que a mente, como ele está dizendo aqui, cega o entendimento, com que a mente da pessoa não veja a verdade. Ele nos impede de ver a riqueza que é o evangelho de Cristo. Tira de nós a visão real do céu, do trono. Ele deseja cegar a visão e o entendimento, meu irmão e minha irmã.
Por isso a igreja precisa despertar do sono espiritual. Nós precisamos orar por isso, para que Deus nos nos acorde, que cada um de nós possamos ser despertados e despertadas a cada dia, que nós possamos estar acordado. O despertamento espiritual não é apenas responsabilidade de Deus. Por isso foi dito, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Nós precisamos nos despertar, acordar para Cristo despertar sobre nós. A igreja precisa se levantar, meu irmão e minha irmã, mostrando vida de Cristo nela, mostrando ação de Cristo através dela. Eu sou o pequeno Cristo, você é o pequeno Cristo. E o mundo precisa nos conhecer. Nós não podemos ficar como aqueles que dormem. A palavra diz também, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Eu e você vamos vencer. Nós vamos vencer, nós vamos lutar para estar acordados, para estar atentos e ajudar também aqueles e aquelas que por algum motivo têm dormido o sono espiritual. Nós vamos proclamar a verdade de Cristo. Nós não vamos temer a morte, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está conosco. Nós vamos triunfar, meu irmão e meu irmão. Mas para isso nós precisamos estar acordados e acordadas. Precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. A oração é uma arma contra o sono espiritual. Sabe aquele sono que às vezes a gente não entende? A palavra de Deus diz em Efésios 6:17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Meu irmão e minha irmã, enquanto o fim dos séculos se aproxima e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para orar e vigiar. Jesus nos chama para não cairmos no sono espiritual. Ele nos chama para estarmos acordados, para não sermos enganados. Porque os dias, meu irmão e minha irmã, são maus. Os dias são maus. E a igreja de Cristo, ela precisa acordar. Eu acredito, meu irmão e minha irmã, que se você está hoje ouvindo esta palavra, é porque Deus quer te despertar mais do que você já está. Talvez você esteja acordado, acordada, mas Deus quer despertar mais ainda. Porque você vai ser canal de bênção na vida daqueles que ainda dormem. Você vai ajudar aqueles que ainda precisam de acordar espiritualmente. Você vai fazer com que a luz de Deus venha brilhar na mente das pessoas que por algum motivo estão dormindo. Nós, irmãos e irmãs, somos a esperança nesse mundo. A igreja de Cristo, ela é a luz nesse mundo. E eu queria te fazer uma pergunta nesta hora. Como você está? Esse tempo de pandemia. Quantas coisas o Senhor tem revelado a nós? Quantas coisas o Senhor tem revelado a nós? O Espírito Santo de Deus tem falado comigo. Foi uma mensagem que eu já levei a uma igreja, dizendo que nós, igreja de Cristo, sabemos quem pode medicar, quem pode trazer a esperança nesse tempo de pandemia. Como eu disse que os cientistas não sabem por que está acontecendo tudo isso, os médicos também não, eles podem estudar, pesquisar, mas eles não têm a resposta que eu e você estamos buscando há tanto tempo. Eles não têm. Os teólogos, os estudiosos, aqueles que se debruçam em livros, que têm todo o conhecimento, que explica tudo, quase tudo, também não sabe falar sobre o Covid-19. Mas eu e você, meu irmão, sabemos quem tem a resposta. E eu e você temos acesso direto a quem tem a resposta.
que é o nosso Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós temos acesso a Ele quando nós oramos. A oração nos dá acesso direto a Jesus Cristo. E Ele sabe o que está acontecendo. Então, meu irmão e minha irmã, nós não podemos dormir, nós precisamos estar acordados e acordadas para entender o que está acontecendo nesse tempo. Para, por meio da oração, da intimidade com Deus, nós ficarmos em paz. Nós podemos também descansar, sabendo que, independente do que está acontecendo, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que tem o controle de todas as coisas, Ele tem a resposta para tudo que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo hoje, para tudo que está acontecendo, as mortes, as pessoas que estão morrendo com o Covid. Jesus tem a resposta, meu irmão e minha irmã. Não durma. Por mais que às vezes nós estamos cansados, tem hora que cansa mesmo. Algumas coisas nos deixa cansados, nos deixa cansadas. Mas Paulo, ele quer ensinar a igreja a trilhar o caminho correto. E como eu disse, não dá, meu irmão e minha irmã, para nadar. Tanto tempo, talvez. Quanto tempo você está na igreja? Eu faço uma pergunta para você hoje. Quanto tempo, talvez, você serve ao Senhor Jesus em um ministério? Ou você serve ao Senhor Jesus, você não participa de ministério, mas você é aquela pessoa que de alguma forma está envolvido com a obra de Deus, ou você professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quanto tempo, meu irmão e minha irmã, você faz parte da Igreja de Cristo? E hoje a Igreja de Cristo é você, a Igreja de Cristo sou eu. Talvez você fale, ai pastor, eu estou muito tempo. Talvez você esteja cansada, cansado. Mas eu quero dizer para você, o Deus Todo-Poderoso nos prometeu que estará conosco até os últimos dias. Ele estará conosco. O Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai cuidar de nós. Ele é que vai nos ajudar a vencer. Como a palavra disse, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então nós vamos vencer. Nós vamos vencer por causa do sangue do Cordeiro. E se você, meu irmão, está cansada, se você está cansado, talvez você perdeu alguém que você amava. Hoje nós vivemos um momento de tristeza, como eu disse, por perder alguém querido, uma pessoa amada, uma pessoa que investia na obra de Deus. Só lá a pastora ouviu o testemunho de 2 pastores que hoje são pastores. E essa mulher investiu em cada um deles. E hoje eles podem dizer, eu sou fruto de investimento da irmã Valceni. Então, hoje eu e você precisamos lembrar que apesar do cansaço, apesar das coisas que nós vivemos, nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque nós temos um Deus Todo-Poderoso. O sangue do Cordeiro, a palavra dele, a morte dele, nos garante isso. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida. E essa vida fosse abundante em tudo. Abundante em restauração, em transformação, em perdão. O nosso Deus Todo-Poderoso, meu irmão e minha irmã, não vai nos abandonar. E Ele nesta noite quer que você acorde. Se você estiver cansado, se você estiver cansada, o Senhor libera uma palavra sobre a tua vida hoje. Uma palavra de renovo. Uma palavra de despertamento. Ele quer te despertar. Para que você não venha perder tudo que você já viveu. Quantas bênçãos, meu irmão, você já recebeu do Senhor. Quantos milagres você já testemunhou. Quantas vezes você teve experiências maravilhosas com Deus. E agora você vai desanimar? Você vai dormir? Vai ficar como os que dormem? Não, não vai. Deus está trazendo essa palavra hoje para acordar você. Para dizer, olha, você vai vencer. Desperta! Desperta, você vai vencer. O Espírito Santo de Deus chega aí até você hoje. O Espírito Santo de Deus hoje te dá um chacoalhão, mas um chacoalhão de bênção. Um chacoalhão de amor. Um chacoalhão onde traz você para a realidade. Traz você para viver o que Deus tem para a tua vida. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem restauração para você. Então, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus te alcance nessa hora. Se há alguém que você conhece também, que precisa estar
recebendo aí o novo de Deus, recebendo um despertamento espiritual, ore por ele. Que essa semana você ore por essa pessoa. Que essa semana você comece a colocar essa pessoa diante de Deus. Não aceite que o sono espiritual vai tirar dela a salvação. Não aceite que o sono espiritual, esse sono que vem, irmãos, enrustido. Porque, como eu disse, o mundo jaz no maligno. O diabo, ele vem de uma maneira sorrateira, muito sorrateira. Ele vem de uma forma que ele vai envolvendo as pessoas. Quando as pessoas vêm, elas já estão envolvidas e elas não acham que estão envolvidas. Isso é o sono espiritual. É estar envolvido, é estar fazendo as coisas que agradam ao diabo e achar que não está. É estar colocando os princípios mundanos dentro da sua casa, da sua família e achar que não está, que está tudo bem. É assim mesmo. Não é, não. Os princípios bíblicos são princípios bíblicos. Família é família, irmãos. A família que eu conheço, a família que eu reconheço como família de Deus é aquela que está na Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes, o diabo sorrateiramente faz as pessoas pensar que não. Foi isso que Emineu e Alexandre estavam fazendo dentro da igreja. Trazendo os pensamentos mundanos que as religiões, as diversas religiões que estavam ali naquele contexto, lançavam as ideias. A deusa Diana, que estava ali, que eles adoravam. Então, começou a levar para dentro da igreja. E aí falava, não tem nada não. Não, tem sim, irmãos. Tem sim. Nós precisamos continuar lutando para que os princípios que nós acreditamos, os princípios bíblicos, a verdade de Deus, continue dentro das nossas igrejas. Irmãos, e quando isso não estiver acontecendo, em amor, nós podemos ajudar essas pessoas a mudar esses princípios, a mudar também essa maneira que sorrateiramente muitas pessoas acabaram entrando em algumas coisas e não conseguiram sair. Eu e você somos a igreja viva de Cristo que precisa despertar para ajudar essas pessoas. Na sua casa, talvez, na sua igreja, talvez no seu bairro, quantas pessoas estão precisando acordar espiritualmente? E elas precisam de você. Elas precisam que você as ajudem nesse momento. Irmãos, o nosso Deus não nos chamou. Aqui nós estamos estudando, eu estou falando o que aconteceu naquele tempo, o que tem acontecido hoje. Mas isso não dá o direito a mim nem a você de julgar ninguém. Nós precisamos aprender a verdade para, em amor, levar essa verdade às pessoas. E claro que muitas pessoas nós vamos falar e elas não vão aceitar. Não tem problema. Nós fazemos a nossa parte. Nós falamos e o Espírito Santo faz a parte dele. Mas o que você não pode fazer é desistir. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu prefiro não falar mais. Né? A gente vê aqui que Paulo chegou um momento que ele falou que entregou Emineu e Alexandre, ele falou que entregou a Satanás. Mas eu acredito que para ele fazer isso, ele já deve ter feito muitas coisas. E aí falou, olha, não tem mais jeito. Mas irmãos, eu acredito que para tudo tem um jeito quando Jesus Cristo vem. E se a pessoa quiser, como eles já não acreditavam na ressurreição de Cristo, então ficava mais difícil. Porque eles passaram a acreditar no que as outras religiões falavam. Mesmo eles estando na igreja, eles passaram a acreditar no que as outras religiões falavam. Então aí é complicado. Você tem uma pessoa dentro da igreja que passa a acreditar em outras coisas, em outra fé. Meu irmão e minha irmã, eu quero concluir esse estudo dizendo para você, o Espírito Santo de Deus está nos despertando para que nós não venhamos perder tudo que nós já conquistamos na nossa caminhada de fé. E tudo que nós ainda vamos conquistar. Tem muita vida para a gente ganhar para Jesus. Tem muitas áreas da nossa vida que Deus quer tratar. Tem muitas pessoas precisando que eu e você seja o despertamento espiritual na vida delas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Há vidas, que eu posso chegar e falar do amor de Cristo para elas.
Elas vão ouvir, vão falar, legal. Mas há pessoas que, se você falar do amor de Cristo, uma coisinha só, ela já vai aceitar Jesus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Há vidas que é você que tem que ganhar. Há vidas que sou eu que tenho que ganhar. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos despertar do sono espiritual. Para que a gente possa continuar falando do amor de Cristo. No mercado, na loja onde você vai comprar um sapato, na rua, no momento que você for fazer caminhada, onde você estiver, meu irmão e minha irmã, fala de Jesus. Fala do amor de Cristo. Porque Ele continua vendo você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que pode ser instrumento dele nessa terra. E é por isso que Ele hoje te chama para acordar, para você continuar sendo quem Ele disse que você é. Homem de Deus, mulher de Deus, abençoado. Acorda, acorda para viver o melhor de Deus nessa terra. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. E eu vou orar por você. Orar para que Deus continue despertando você, para que você possa continuar sendo um instrumento de Deus e para que você também viva tudo que Deus tem para a tua vida, para a tua família, tudo que Deus tem para você. Amém? Eu vou orar com você para que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando. Senhor Deus, queremos nesta noite, ó Pai, agradecer ao Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque hoje o Senhor nos chama a despertar. Nos chama a ouvir o Senhor, a ouvir a Tua palavra. Nos chama, Senhor, para ficar atentos às astutas ciladas, ó Pai, para que nós não venhamos perder tudo que já ganhamos na nossa caminhada da fé. Tudo, Senhor, que já conquistamos, ó Pai, na nossa caminhada cristã. O Senhor nos chama, desperta, porque o Senhor quer que nós trazemos à memória tudo que já aprendemos sobre o Deus do amor, o Deus da cura, o Deus da libertação. O Deus que continua vivo e continua agindo no nosso meio. Muitas vezes nós estamos num sono espiritual tão grande que esquecemos quem é o Senhor. Esquecemos o poder que o Senhor tem. Esquecemos o que o Senhor pode fazer por nós. Deus, nós não queremos dormir. Queremos estar acordados e acordadas, queremos estar atentos e atentas para a ação do Senhor na nossa vida. Queremos estar atentos, ó Pai, para aquilo que o Senhor também tem para a nossa vida e para a igreja do Senhor. Queremos ser luz, ó Pai. Queremos estar acordados espiritualmente para viver o melhor de Deus. Deus, alcance agora nesta hora todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, esse estudo, pessoas que estão ouvindo esse estudo. Que o Espírito Santo do Senhor acorde elas espiritualmente, que elas possam trazer à memória, Pai, os grandes feitos do Senhor. Que também elas possam se levantar como homens e mulheres de Deus que são, levantar com autoridade, tomando posse daquilo que o Senhor já deu a cada uma delas. Que elas possam lembrar, Pai, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está, Senhor, no nosso meio e Ele voltará para nos buscar. Que a igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus, esteja preparada para a volta do Cristo, o Cristo que virá buscar a sua igreja. Que a igreja do Senhor também, Pai, deseje, que ela possa desejar ser quem o Senhor diz que ela é. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe as nossas vidas e não permita que nós, ó Pai, venhamos cair no sono espiritual, ó Pai, mas que nós possamos estar acordados e acordadas para ver e viver o melhor de Deus nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor Jesus te desperte, para que você possa ver com os teus olhos e ouvir tudo que Deus tem para você. Que nenhum sono espiritual venha apagar a sua mente, tampar os seus ouvidos, de ouvir o que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para o seu casamento, para a sua igreja. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, muito bom estar aqui com você. Que Deus possa continuar te abençoando, que o Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua casa. Semana que vem, a pastora Indianara vai ter que ir em São Paulo
para marcar uns exames, eu não consegui marcar por telefone, eles pediram para que eu fosse lá, então eu não vou conseguir estar aqui na aula com vocês. Mas o nosso irmão Everson vai estar junto com vocês, dando o estudo, amém? E eu creio que o Espírito Santo de Deus estará conosco, em nome de Jesus. Na próxima terça, a pastora volta para a gente continuar crescendo e recebendo mais de Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã. E que o sono espiritual não venha afetar a sua vida. E se por acaso começar a sentir sono, vai para o joelho, ora e fala: Deus, desperta-me, me dá força, me ajuda, que eu estarei com o Senhor em todo o tempo. Deus te abençoe. Muito obrigada, irmão e irmã, por estarem conosco aí nesse estudo. Que nós possamos estar acordados para ver a glória do Senhor se manifestando na nossa vida, na nossa igreja e na nossa família. Deus te abençoe.